A paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês hoje. Que bom te ver de novo, viu? Coloque a mão assim no seu coração. Fazer a oração com vocês. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido Deus, o Senhor sabe como é que tem sido os nossos dias. Jesus, o Senhor sabe como tem sido a nossa semana. O Senhor é ilimitado. O Senhor sabe como tem sido o nosso mês. O Senhor sabe como é que tem sido o nosso ano, conturbado, cheio de inquietações, com algumas perdas. Mas o Senhor é Deus para mudar a história. O Senhor é Deus para mudar o quadro. E eu te peço nessa noite, Jesus, vem e olha para o teu povo. Deus, olha para mim, olha para ele. Jesus, olha para ela. Oh Deus, mas olha mesmo, Pai, mas olha com os teus olhares de amor. Jesus, eu te peço que o Senhor possa continuar fortalecendo a tua igreja. Oh Deus, anima a tua igreja, vem trabalhando, vem agindo. Oh Deus, vem operando, Pai, mas opera mesmo, Pai. Queremos o teu agir, Jesus, queremos a manifestação do teu poder nessa noite. Oh meu Deus amado, eu também te peço, visita aquele nosso familiar que nos deixa triste, que nos deixa abalado. Oh Deus, que faz a gente perder essa estrutura. Ah, Jesus, mas é nossa família. Às vezes é uma mãe sem sabedoria, às vezes é um pai, um irmão, uma irmã, um vizinho. Ah Deus, um líder. Oh Deus, eu sou limitado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que é que eu te peço? Jesus, conforta o coração dessa pessoa. Oh minha irmã, acredite, Deus é contigo. Oh meu irmão, creia, Deus é contigo. Ele está contigo, Ele está contigo. Deus, Ele tem coisas novas para fazer na sua vida e é através da sua vida. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aquilo que quem está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então acredite, Jesus quer fazer coisa nova na sua vida. Jesus quer fazer coisa nova na minha vida. Jesus já fez milagre, cura. Você sabe que é Jesus, mas Ele tem mais. Ele tem mais para fazer, mas o que Ele quer é que a gente persevere. O que Ele quer é que a gente fique de pé diante de qualquer coisa. Oh Jesus, eu te peço que o Senhor possa falar com ele, que o Senhor possa falar com ela, para que nós venhamos entender de uma vez por toda o quanto que o Senhor é conosco. Oh minha irmã, creia, olha o que a Bíblia diz acerca de você. Oh meu irmão, acredite, a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Ele está com você quando? Todos os dias. Creia, no dia ruim Ele está com você, no dia bom Ele está com você. Está tudo dando errado, Ele está com você. Creia, está tudo dando certo, Ele também está com você. Jesus não espera estar fazendo o sol para estar com você. Jesus não espera chegar o dia da chuva para estar com você. Não, a Bíblia está dizendo que Ele está nos prometendo: ei, que estarei convosco todos os dias. Oh Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Jesus, eu sei que o Senhor está com ela, eu sei que você está com ele. Jesus, eu sei que o Senhor está conosco, Deus. Oh Pai, muito obrigado por mais uma noite, Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo primeiro dia do mês de abril, o povo na sua presença. Eu de antemão já te peço, Jesus, abençoa, meu Pai, todas as semanas do mês de abril. Abençoa todos os dias do mês de abril. Deus, que o mês de abril seja uma bênção para o teu povo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o seu nome de Jesus, porque Ele merece. Creia, Deus, Ele é contigo. A gente não pode perder a esperança. Tem dias que a gente acha, amado, que Deus não é conosco, que não está nem, mas Deus, Ele é conosco. Tá? Eita, Jesus. Até o torcido, Deus também é comigo. Livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18. Lucas é fácil, Novo Testamento. Lucas 18, versículo, a partir do versículo 1. Que palavra maravilhosa é essa, viu? Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Quem está estudando sabe muito bem o que é isso aqui: dever de casa. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem.
Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: fazem-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto, o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Versículo 1. Vamos ler de novo o versículo 1, que é o que importa, é 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pode sentar em nome de Jesus? Cadê o Guilherme que não veio hoje? Quem está aqui é a Esther ou a Esmeralda? Então a Esther que não veio. Aí tem que dar bronca. Diz que o pastor falou no microfone que eu perguntou pelos dois. Guilherme perguntou por Esther. Amém? Pode, é para falar agora, o pastor perguntou por você. A primeira coisa que ele falou, eu vou perguntar por vocês. Bem, o texto que eu trouxe para vocês é um texto. Carne na garganta, misericórdia. O texto que eu trouxe para vocês hoje é um texto bastante conhecido, mas é uma palavra, Mardoqueu, que fala muito ao meu coração. Por quê? Porque Jesus aqui está se reunindo, meu pastor, sabe com quem? Com os discípulos dele. E o que é discípulo, Esmeralda? Discípulos é... Tá bom. Ô glória. O que é discípulo? Discípulo é aluno. Discípulo é aprendiz. Então Jesus se reúne com os discípulos e Jesus conta uma parábola. A gente lê esse texto, Mardoqueu, e aqui ele está dizendo: e contou-lhes uma parábola. O que é parábola? A parábola é uma história, Esmeralda. Parábola é uma história, parábola é um conto, parábola é uma situação que aconteceu ou que não aconteceu. Mas qual é a ideia da parábola? Qual é o propósito da parábola? O propósito da parábola é fazer a pessoa entender o que ela está querendo dizer. Um exemplo, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você morre de explicar para alguém uma coisa e a pessoa não consegue entender. Aí a pessoa chega para si e fala assim: você quer que eu desenhe? Pronto, parábola é isso, é para trazer esclarecimento para o povo. Tem gente que é assim, que ela tem uma dificuldade para entender. Aí você tem que dar um exemplo assim: não, deixa eu contar uma história, deixa eu para. Aí a pessoa fica: entendi. Pronto, a ideia da parábola é fazer a pessoa entender. Jesus reúne os discípulos, os alunos, e Jesus conta uma parábola explicando para eles que eles tinham o dever. O que é isso? Eles tinham a obrigação, Mardoqueu, de orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer, nunca é nunca. E meu pastor, tudo coopera para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, ela desanime e fácil. Mas Jesus aqui traz um alerta: vocês têm que orar, mas não somente orar, vocês também precisam não desanimar. É dois mandamentos que Jesus dá: ore e não desanime. E eu posso falar com toda a clareza aqui: muitos de nós têm orado, mas qual é o nosso problema? É que no meio do caminho a gente desanima. E aí? E a gente tem que lutar contra isso. Tem que dizer: Jesus, tira o desânimo de mim. Jesus, eu não posso ser uma pessoa desanimada. Não, Jesus, eu tenho que ser uma pessoa que avança. Eu tenho que ser uma pessoa firme no Senhor, que queira sempre orar, buscar, vir para os cultos, que tem o desejo de crescer, de me levantar, de me erguer. Porque senão a gente fica parecendo um coitadinho, e Jesus não nos quer como uns coitadinhos. E aí, mas eu faço que a gente pedir a Ele: Jesus, me fortalece.
Jesus, eu estou desanimando, eu estou fraquejando, eu não posso. Aí, será que alguém de nós pensa, mas para ele é fácil? Não, que eu também às vezes desanimo. Às vezes eu fico desfalecido, às vezes também me dá vontade de recuar. Mas, Esmeralda, eu lembro da palavra. Eu moro em Salvador, no estado da Bahia, na região chamada Nordeste. Daqui para lá, Esmeralda, de avião, é 2h30 se tudo ocorrer bem. Mas se você pegar um ônibus daqui da rodoviária do Tietê para Salvador, é 1 dia e meio, ou quase 2 dias, é 36 horas, se tudo ocorrer bem. Por que eu estou contando isso? Você vai entender. Eu lá na cidade que eu trabalho, meu pastor me bateu um desânimo no meu coração, que eu fiquei logo, meu Deus, o que é isso? Eu botou para minha vida, foi em mim, Esmeralda, foi em mim. Aí eu fui, lembrei, do nada veio na minha mente assim, Luísa, do nada, e contou-lhes uma parábola. Quando isso veio no meu coração, mas eu lembrei logo dessa palavra, que ele disse que ele contou a parábola, que eu tinha que orar sempre e nunca desanimar, mas eu estava desanimando. Mas quando eu lembrei da palavra, Mardoqueu, é o que vocês têm que fazer, ainda que o desânimo venha ou o problema venha, mas quando vier a palavra, faça um comparativo, faça uma guerra da sua realidade com a palavra. Como assim? Eu estava desanimado, eu estava desfalecendo, mas quando eu lembrei da palavra, eu falei assim, ou eu fico com a palavra, ou eu fico com o que eu estou sentindo. Aí eu falei assim, não, eu vou ficar com a palavra. Aí saí do meu local de trabalho e fui lá para um shopping bem famoso, o bairro vocês devem conhecer, que é o centro lá do Carnaval, tem também um cartão postal, chama de Farol da Barra. Se botar na internet você vai ver, Farol da Barra. Eu fui para um shopping lá chamado Shopping Barra. E quando eu cheguei no shopping, que eu estacionei, eu lembrei que alguns dias atrás, Mardoqueu, eu tinha ministrado essa palavra na internet. Eu tinha feito live explicando essa palavra. O que foi que eu fiz? Eu parei no estacionamento do Shopping Barra, liguei o celular, coloquei assim no painel do carro e fiquei assistindo a palavra que eu gravei. E sabe o que aconteceu comigo, Esmeralda? Eu me acabei de chorar me vendo pregar. E eu disse assim, Jesus, se essa palavra que eu gravei, que eu fiz a live, se essa palavra não serviu para ninguém, não importa, porque para mim já serviu. Porque na live lá, minha Esmeralda, se vocês quiserem, eu passo um link para a pastora Paula e ela mandar para vocês na live. Eu me mostrei que eu estava assim, ó. Não desanime, não precisa você sair correndo querendo fazer tudo, não. Momentos que você, devagarzinho pode, mas que você não pare, mas que você não desanime. A ideia dessa parábola aqui é isso, é o homem de Deus, a mulher de Deus, não deixar que o desânimo chegue. E se chegar, lembra da palavra, eu não posso. Você tem que fazer um voto com você, eu estou proibido. No caso da mulher, eu estou proibida, sabe de quê? De desanimar. Por que o desânimo vem? Porque nada acontece, porque nada muda, porque quando a gente olha para a nossa vida, Esmeralda, está a mesma coisa. Na vida de A muda, na vida de B muda, na vida do vizinho muda, mas na minha continuar do mesmo jeito. E o que é que eu tenho que fazer, Luísa? Orar. Não desanimar, não, Deus, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ainda não mudou, mas vai mudar. Eu ainda orando aqui pela palavra, veio no meu coração aquela mensagem da mulher, 12 anos a mulher com fluxo de sangue, 12 anos, gastou dinheiro com os médicos, gastou dinheiro aqui. Eu imagino, tem um especialista lá em Salvador, ela pegava tudo quanto tinha aí. Tem um especialista aqui em São Paulo, o hospital de referência é o Sírio-Libanês, é esse? É o nome esse, Sírio-Libanês? Né? O mais renomado de São Paulo. Eu imagino, no Sírio-Libanês tem um doutor lá, é caro, mas vai lá, ela indo. Mas a Bíblia diz que chegou um dia que ela não tinha mais dinheiro, não, já tinha gastado tudo. Ela ouviu falar de Jesus, ela pregou para ela, se eu tocar nele, ela não precisou de mim, não precisa de ninguém. Ela só ouviu falar de Jesus e disse, se eu tocar nele, eu ficarei sã, eu ficarei curada.
você é um pregador, você é um pastor, na área profissional, você é um juiz, um médico, eu vou ser um excelente profissional, não sei, sou limitado, mas você tem que pregar coisas boas para você. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica lançando palavra de torpeza. O que é palavra torpeza? Torpe. O que é isso? Palavra de destruição. Como é que a gente prega para a gente? Já vi que minha vida é assim mesmo, já vi que já disse que é isso para mim, já vi que vai ser assim nada. Tem que aprender a profetizar coisas boas da sua vida. Eu vou me levantar, vou me erguer, não vou desanimar. Deus vai me fazer de uma pessoa nova, Deus vai me mudar. Se na minha família não tem ninguém que alcança os seus objetivos, não tem problema, eu serei o primeiro. Na família da minha esposa, Esmeralda, ela foi a única até agora a se formar, e ainda é pós-graduação, ou seja, se formou graduação, que é o primeiro, fez a pós. De minha sogra para cá, a primeira que casou. Por quê? Porque ela entendeu que com ela deveria ser diferente. É o que você tem que entender, que com você vai ser diferente. Por quê? Porque você está buscando a ideia se envolver e você tem também fazer algo diferente também. Jesus, eu vejo aqui Jesus dando uma bronca para os discípulos. Rapaz, ore e não desanime. Não é não. Aí ele continua dando exemplo, Esmeralda. Havia na cidade um juiz iníquo. O que é isso? Uma pessoa sem freio moral, uma pessoa devassa, uma pessoa que não estava nem aí. O texto diz: não estava nem aí, nem para Deus, nem para homem nenhum. E desculpe os juízes, eu já passei por algumas situações e juiz é assim mesmo. Juiz não está nem aí. Se o juiz disser que não vai lhe atender, não vai lhe atender. Já falei, para a Luísa vai ser fácil, que ela conhece. Eu moro em Salvador, tive que levar um pessoal para audiência, sabe onde? Lá em Santo Antônio de Jesus, saí de casa às 5 da manhã para chegar lá. Quando chegamos lá, em outra cidade, sabe o que o juiz mandou recado? Ele não foi lá, ele mandou recado para o secretário. Ó, disse que não vai ter audiência hoje não, porque eu estou indisposto. É brincadeira? Juiz faz o que quer. Esse juiz aqui fazendo a mesma coisa. Eu não vou liberar a causa dela. Eu não vou liberar a causa dela. Eu não vou liberar. Mas do mesmo jeito, Mardoqueu, que o juiz estava lá todo dia dizendo que não ia liberar a causa. Todos os dias ela estava lá. Pode deixar, pode deixar. Todos os dias ela estava lá. Julga a minha causa. E ele: eu não vou julgar. Ela: julga a minha causa. Eu julga a minha. Todos os dias. Lá na Bahia fala assim: a mulher perturbou, atribulou aquele juiz. Ao ponto de ele reconhecer o que? Rapaz, eu não respeito a homem nenhum. Eu não tenho a Deus. O que é temer? Temer aqui de respeitar, não tem medo. Mas essa mulher todo dia está aqui batendo na minha porta: faça-me justiça, faça-me justiça, faça. Por esse motivo eu vou liberar a causa dela. Vai! Esmeralda, foi o que a gente leu aqui. Quando o juiz libera a causa da mulher, Jesus volta de novo para os discípulos e diz: vocês ouviram o que o injusto? O que é injusto? É aquela pessoa que não dá para aquela pessoa que é direito. Um exemplo: eu tenho uma discussão com o meu pastor, tenho uma discussão séria, e vamos conversar com Luísa. Aí meu pastor me dá certo. Aí Luísa pega e me dá razão. Luísa está sendo uma pessoa justa ou injusta? Claro que Luísa está sendo injusta, porque se ele tem direito, o direito é de quem deve. Então a pessoa que é justa, Mardoqueu, ela dá a pessoa de direito, independente de amizade, de prejuízo, independente de gostar ou não. É não, ó, eu te amo, mas você está errado. Quem está certo é tal pessoa. Acabou. Aí Jesus fala: o rapaz é justo, mas por causa da insistência, por causa da perseverança dessa mulher, para que ela não me perturbe mais, vai. Aí Jesus disse: o juiz que é injusto agiu desse jeito. Imagina o nosso Deus. O nosso, que é o nosso Deus? Nosso Deus é justo.
Nosso Deus julga com juízo e julga com justiça. O que é isso? Eu vou te explicar, Esmeralda. Quando diz juízo, é que consegue discernir quem está certo e quem está errado. Juízo é isso, a pessoa que tem juízo. Ô rapaz, você não tem juízo não quer dizer isso. A pessoa que tem juízo, a pessoa consegue olhar para a situação e ela consegue fazer uma leitura da situação e entender quem está certo e quem está errado. Tem gente que a gente fica teimando, eu estou certo, não é nem culpa dela. É porque essa pessoa não tem juízo. Essa pessoa não é ajuizada. E ela acha que ela está certa, mas ela está errada. É isso sem juízo. Mas a pessoa que tem juízo, ela consegue. Então aqui está certo, aqui está errado. E a pessoa que faz justiça, ela pega e faz o que ela discerniu, que está certo e que está errado, e dá a cada um aquilo que a pessoa merece. Pronto. O juiz aqui era iníquo. Ele fazia tudo do jeito dele, tudo errado. Mas o nosso Deus, Mardoqueu, segura. O nosso Deus, que é um juiz justo, Jesus falou. Imagine você que clama ele de dia e de noite. Eu vou lhe dizer, ele não vai demorar não. Depressa, ele vai fazer o que você está pedindo em oração. Agora, o que é que ele nos pede aqui, de acordo com o texto? Não desanime, não volte atrás, não desfaleça. Você pode conversar com qualquer pessoa que hoje é uma pessoa de sucesso, é hoje uma pessoa que conseguiu avançar, conseguiu conquistar. Pode perguntar a qualquer um dele o que é que ele fez. Dificilmente você pega alguém que gostou tudo e não precisou fazer nada. A pessoa diz, ainda bem que eu trouxe minha toalha com ele. A pessoa fez isso aqui, Mardoqueu, suou! E às vezes a gente não quer orar mais um pouco, não quer buscar mais um pouco. O que é que temos que fazer? Se esforçar cada dia, não desanimar. Como eu disse aqui, tudo tem que ser motivo para a gente ficar animado, para querer ver a mão de Deus. Lá na minha igreja, Luísa já foi, eu ficava incomodado. E eu vou dizer a vocês o que era. Lá na minha igreja, está vendo, Esmeralda? Pode olhar para trás aquelas duas cadeiras ali? Está vendo? Lá na igreja, assim, tinha as cadeiras arrumadas e tinha várias pilhas assim no fundo, de cadeiras em pé, empilhadas, perdão. Eu olhava para aquelas cadeiras empilhadas, eu ficava chateado, eu ficava aborrecido. E eu dizia assim, Jesus, aquelas cadeiras ali vão desempilhar, aquelas cadeiras não vão ficar ali. Mas por que aquelas cadeiras ficavam empilhadas? Porque não tinha precisão de desempilhar. Deu para entender, né? E eu ficava, não aceito. Aí comecei a orar, buscar, me envolver. Aí Deus colocou uma campanha no meu coração. O nome da campanha era A Fé Deles. Ô Esmeralda, sem medo de errar. Não é mentira não, que Jesus viu e é verdade. Todas aquelas cadeiras empilhadas, todas elas foram desempilhadas, colocadas no salão e não deu jeito. Porque o povo ainda ficava no meio da igreja, na lateral da igreja e na escada da igreja. Porque não tinha mais lugar para o povo ficar. A gente não pode desanimar fácil, tem que continuar animado. Tem que pegar um óleo desse aqui da igreja e sair, ministrar aqui a cadeira de tal pessoa, aqui a cadeira de meu parente, aqui a cadeira de não sei quem. Jesus, quem sentar nessa cadeira vai receber uma bênção. Quem entrar por aquela porta vai receber uma cura. Como eu falei, lá tem duas entradas, Luiz já sabe do que eu estou falando. Tem uma entrada na lateral e tem a entrada principal que você precisa subir uma escada. E quantas vezes, Esmeralda, nós falamos assim, Jesus, quem subir pelaquela escada dá uma bênção. Quem subir naquela escada vai ser curado. E aí a gente fazer culto de fé e de oração. Quando acabar a palavra, perguntar quem foi curado. A pessoa vai botar eu. A gente achando que porque a gente fez aquela oração na hora, né, no final do culto, quem viu? A pessoa disse assim, várias. Eu estava morrendo de dor de cabeça, eu estava com dor tal. Quando eu subi as escadas, eu recebi a cura. A gente precisa se movimentar, pedir estratégia para Deus. Para quê? Para a gente viver o melhor de Deus. Senão a gente fica vivendo todos os dias a mesma coisa. E aí vem com facilidade. Sabe o quê? O desânimo. Porque observe, a mesmice, a mesma coisa. Às vezes a culpa é nossa. Termino para a gente fazer a oração agora. Porque quando a gente tem uma atitude igual, o nosso resultado vai ser o quê?
Mas se a gente começar a ter atitude diferente, teremos resultados. Então, vê se faz sentido. Não tem porquê eu tomar a mesma atitude e ter um outro resultado. Não. Se eu estou tomando a mesma atitude, eu vou ter o mesmo resultado. A não ser que seja uma direção de Deus. Como assim? Deus que deu a direção. É para fazer sempre isso aqui. Ok. Ele garante. Mas caso contrário, tem que pedir: Deus me dá estratégia, Deus me dá sabedoria. Deus, eu preciso sair desse ciclo, todo dia a mesma coisa, toda semana a mesma coisa. Não, Deus, eu quero viver coisa diferente. E o segredo está aqui, ó. Primeiro passo, ele já deu 2 hoje. Orar sempre e nunca desanimar. Eu estou falando para vocês, aqui é uma pessoa que quando desanimou, eu lembro da palavra. Qualquer coisa na sua vida, quando vier, o seu espírito tem que estar preparado para você lembrar da palavra. E aí você faz um confronto. Ó, a palavra diz que é para orar sempre. Estou deixando de orar, vou ter que voltar a orar. Ó, a palavra está dizendo que não é para desanimar, não desfalecer. Eu estou desfalecendo, estou desanimando. Não, eu vou ficar com a palavra. Eu quero ficar com a palavra. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou vivendo. O que interessa é que Jesus falou que eu tenho o dever, a obrigação de orar sempre e nunca. Glória a Deus, aleluia. Com todo respeito, não é para ofender nem magoar ninguém, para a gente orar, só para você entender. De coração, só, com todo o temor a Deus, para você entender onde eu quero chegar. Eu cheguei aqui domingo. Não foi domingo? Domingo. Foi quinta ou foi domingo? Quem lembra? Foi domingo. Então foi quinta? Ah, foi um dia aí que eu vi. Foi? Pronto. Com todo o temor a Deus, mais do que eu. Com todo o temor a Deus. Vê se você me entende, com toda a humildade também. Eu estive aqui naquele dia. Pense aí, olha o mano. Eu deveria colocar no meu coração para voltar hoje, podendo fazer outra coisa? Sim ou não? Não, claro que não. Mas isso foi um motivo, sabe de quê? Me motivou para que eu viesse. Porque eu sabia que vocês precisam. Eu vim falando isso com o Luísa. E eu recebi um convite para hoje, que a igreja entendeu, né? Mas eu falei assim: não, porque eu vou lá no Sol Nascente. Porque eu sabia, porque vai que um de vocês acredita no que eu preguei na outro dia e hoje, um só, e resolve incendiar Sol Nascente, e resolve mudar o quadro de Sol Nascente. E depois eu recebo a notícia de Salvador: rapaz, Sol Nascente está assim, está assim. Sabe o que eu vou pensar? Valeu! Posso falar? Eu nunca desanimo. E quando o desânimo vem, eu lembro da palavra. Porque, Esmeralda, guarda isso no coração. Eu não estou nem aí para que os meus olhos estão vendo. Mas eu estou muito aí para o que Deus tem para fazer. Talvez os seus olhares estão vendo o que não gostaria de ver. Talvez os teus olhares estejam insatisfeitos com a vida amorosa, com a vida sentimental, com a vida profissional, com a vida financeira. Talvez os teus olhares naturais. Mas o olhar de Deus, o que Deus quer fazer é mais. Mas para isso, qual é a direção dele nessa noite? Ore sempre e nunca. Isso que Esmeralda falou aí, que eu li seus lábios daqui. Se coloca de pé para a gente orar em nome de Jesus. Não desanime. Já viu um vitorioso ficar recuando, voltando, desanimando? Não. Vitorioso tem que ficar ali, ó, treinando, indo para cima, acreditando, esperando o momento dele chegar, o momento dele, e dizendo: Jesus, eu sei que minha vida está assim, mas meu momento vai chegar. Quanto a mim, eu vou perseverar. Quanto a mim, não vou desanimar. Quanto a mim, eu vou orar. Coloca a mãozinha no seu coração. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, muito obrigado por essa palavra. Jesus, muito obrigado por essa direção. Obrigado por falar fortemente aos nossos corações. E o que é que eu te peço? Jesus, anima esse homem. Jesus, anima essa mulher. Ah, Deus, trabalha mesmo. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero ver um povo animado. Eu quero ver um povo forte. Eu quero ver um povo que não desanime fácil. Não, Deus, um povo que queira, meu Pai, sempre avançar. Então eu te peço, Jesus, fortalece esse homem. Jesus,
sabedoria, dá entendimento. Oh Deus, levanta esse homem, ergue essa mulher, Deus, mas ergue mesmo, Pai. E se tem algum demônio tentando perturbar essa pessoa, se tem algum demônio, meu Pai, querendo atrasar o lado dessa pessoa, eu repreendo esse demônio agora. Eu digo, o mal caia fora agora. E eu profetizo força de Deus na vida desse homem. Oh Deus, força de Deus na vida dessa mulher. Mas é força mesmo. Deus, em nome de Jesus, eu vejo nessas cadeiras o nosso familiar. Deus, eu vejo nessas cadeiras, meu Pai, o nosso vizinho. Deus, eu vejo nessas cadeiras, meu Pai, aquela pessoa que disse que não queria entrar aqui, mas eu já vejo aqui. Deus, em nome de Jesus, muda a história. Jesus muda o quadro. Jesus muda o número, muda o resultado. Oh Deus, muda mesmo. Oh, maravilhoso Deus, eterno Pai. Oh meu Deus, estenda as tuas mãos para o sol nascente. Olha para o sol nascente. Oh Deus, mas olha mesmo para os teus olhares de amor. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Oh Deus, eu te peço, alavanca as portas, abre as portas, manda o teu povo. Oh Deus, eu te peço, manda um povo novo, também manda um povo antigo para esse lugar. Faz o milagre acontecer. Jesus, eu profetizo, meu Pai, vidas novas nesse lugar. Jesus, eu profetizo avanço nesse lugar. Jesus, eu profetizo coisas extraordinárias aqui em Sol Nascente. Então, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, cumpre toda a sua promessa, cumpre toda a sua palavra, em o nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus, porque Ele merece. Deus, Ele é bom demais.